Ricardo Coração de Leão. Só o nome já evoca imagens de cavaleiros, castelos, batalhas épicas, não é? Mas a história por trás desta lenda é, bem, muito mais surpreendente e complexa do que se possa imaginar. Vamos mergulhar nela. Para começar, pensem nisto. Um rei de Inglaterra, que em 10 anos de reinado, só esteve no país uns 6 meses. 6 meses! Parece estranho, certo? Por que é que um rei faria isso? A resposta tem tudo a ver com a sua grande obsessão, uma missão que o ia levar para o outro lado do mundo. E essa missão começou assim que ele se tornou rei, em 1189. Desde o primeiro momento, a sua cabeça não estava nos assuntos de Inglaterra. Não, o seu foco era um só: organizar um exército gigantesco para marchar sobre um único alvo, a cidade de Jerusalém. Para percebermos a urgência, temos de recuar um bocadinho, até 1187. Foi nesse ano que a notícia caiu como uma bomba na Europa. Jerusalém, a cidade sagrada para os cristãos, tinha caído nas mãos do grande líder muçulmano Saladino. O Papa não perdeu tempo e chamou os reis europeus à guerra. E o Ricardo? Bem, ele foi dos primeiros a levantar a mão, movido por uma mistura de fé e, claro, um enorme desejo de glória. Mas, afinal, o que era uma cruzada? É um termo que ouvimos muito. Basicamente, era uma expedição militar gigante. Havia uma grande componente religiosa, claro. O objetivo era retomar o controle de locais sagrados, mas, sejamos sinceros, era também uma questão de política, de ambição e, para os nobres da altura, uma oportunidade de ouro para ganhar fama e fortuna. E para financiar esta aventura, Ricardo olhou para a Inglaterra de uma forma muito prática. Ele não estava muito interessado nos detalhes do dia-a-dia do governo. Para ele, a Inglaterra era essencialmente um cofre de guerra, uma fonte de dinheiro. Aumentou impostos, vendeu cargos importantes, fez tudo o que era preciso para juntar a fortuna necessária para o seu exército. Ok, então o dinheiro estava garantido, mas agora vinha a parte, bem, a parte quase impossível. Tentar mover um exército medieval inteiro, com cavalos e tudo, através do mar Mediterrâneo. Pensa na logística que isso implicava com a tecnologia daquela altura. Era um desafio monumental. E quando digo monumental, não estou a exagerar. Estamos a falar de centenas de navios. Era preciso levar milhares de soldados, os seus cavalos, armas super pesadas como catapultas e, claro, toneladas e toneladas de mantimentos. E no meio disto tudo, ainda tinham de lidar com tempestades violentas e, imaginem, manter a disciplina de toda esta gente enfiada em barcos durante meses. E o Ricardo não era um homem de ficar à espera. Mesmo durante a viagem, ele aproveitou para mostrar quem mandava. Primeiro, na Sicília, conquistou a cidade de Messina, só para garantir que as tropas estavam seguras. Depois, quando uma parte da sua frota naufragou em Chipre e a sua gente foi feita prisioneira, qual foi a reação dele? Invadiu e conquistou a ilha inteira. E pronto, Chipre tornou-se uma base de abastecimento super importante para a cruzada. Finalmente, em junho de 1191, Ricardo chega à Terra Santa. O cenário que ele encontra não é o melhor. Os outros exércitos cristãos estavam empancados há meses num cerco interminável à cidade de Acre. Estava tudo num impasse. Mas a chegada de Ricardo, isso mudou completamente as regras do jogo. E aqui vemos bem porque lhe chamavam Coração de Leão. Mesmo a arder em febre, ele mandou que o levassem numa maca para a linha da frente. De lá, ele dava ordens, supervisionava as máquinas de cerco e só a sua presença inspirava os soldados. Esta determinação, esta liderança, foi absolutamente decisiva. Pouco tempo depois, Acre rendeu-se. Mas atenção, o Ricardo não era o único rei por ali. O rei de França, Filipe II, também lá estava. O problema, eles eram grandes rivais. E Filipe, sejamos francos, sentia-se um bocado ofuscado pelo carisma e pelo sucesso do Ricardo. A tensão era tanta que, logo depois da vitória em Acre, Filipe arranjou uma desculpa de que estava doente e voltou para a França. Isto deixou o Ricardo como o comandante único da cruzada. Com o Filipe fora de cena, o palco estava pronto para o grande confronto. De um lado, Ricardo Coração de Leão. Do outro, o lendário Sultão Saladino. Era, sem dúvida, o choque de titãs daquela época. E a grande pergunta no ar era esta: será que um exército europeu, a marchar debaixo de um sol escaldante, a ser constantemente atacado, teria alguma hipótese contra o lendário exército de Saladino em campo aberto? Ninguém tinha a certeza. A resposta não tardou. Veio na Batalha de Arsuf. Ricardo, com uma paciência de mestre, esperou pelo momento exato. E quando esse momento chegou, ele lançou uma carga de cavalaria pesada que foi simplesmente devastadora. Foi uma tática brilhante que esmagou as linhas de Saladino
e provou uma coisa muito importante: o exército dele não era invencível. Com esta vitória no bolso, o exército de Ricardo avançou. E avançou até chegar tão, mas tão perto do objetivo final. Imaginem, eles estavam a apenas 19 quilómetros de distância. Conseguiram ver as muralhas de Jerusalém. O sonho estava mesmo ali, ao alcance da mão. Só que foi aqui que Ricardo teve de pensar como um estratega. E a decisão foi provavelmente a mais difícil da vida dele. Ele sabia que atacar Jerusalém seria um erro. Porquê? Bem, as linhas de abastecimento seriam cortadas. Não havia água suficiente para aguentar um cerco. E pior, mesmo que conseguisse conquistar a cidade, não tinha gente suficiente para a defender depois. Podia ganhar a batalha, sim, mas quase de certeza que perderia a guerra. E por isso, ele tomou a decisão de recuar. Militarmente foi a decisão certa. Mas imaginem o que foi para ele, emocionalmente. Devastador. Conta a lenda que ele tapou o rosto com o escudo, dizendo que não era digno de ver a cidade que não conseguia conquistar. E no meio desta guerra toda, aconteceu algo curioso. Entre Ricardo e Saladino, os dois inimigos mortais, nasceu um respeito mútuo muito grande. Chegou a um ponto em que, quando Saladino soube que Ricardo estava doente, lhe enviou fruta fresca e até cavalos. Havia uma espécie de código de honra entre eles, que ia para a ordem do campo de batalha. No final, com ambos os lados exaustos, eles negociaram um acordo de paz, o Tratado de Ramla. Basicamente, uma trégua de 3 anos. Jerusalém ficava sob controle muçulmano, mas os peregrinos cristãos podiam visitar a cidade em segurança. Não era a vitória total que Ricardo sonhava, longe disso, mas foi uma solução pragmática que salvou os reinos cristãos daquela zona. E assim, a cruzada de Ricardo terminou. Mas se pensam que a aventura acabou, estão muito enganados. A viagem de volta para casa, essa acabou por ser tão perigosa, ou talvez até mais, do que a própria guerra. Durante a viagem de regresso, o navio dele apanhou uma tempestade e ele foi forçado a desembarcar na Europa. Ele tentou passar despercebido, disfarçado, mas não teve sorte. Foi reconhecido em território inimigo, na Áustria, e capturado. Acabou como prisioneiro do Sacro Imperador Romano durante mais de um ano. E o preço para o libertar? Uma loucura. 150 mil marcos de prata. Na altura era uma fortuna colossal, tão grande que a Inglaterra inteira teve de pagar impostos altíssimos só para juntar o dinheiro e conseguir libertar o seu rei. Ele foi finalmente libertado em 1194. E o que é que ele fez quando voltou? Voltou a fazer o que sabia melhor: lutar. Passou os últimos anos da sua vida a defender os seus territórios em França. E foi numa dessas lutas, em 1199, que foi atingido por uma flecha de besta. O ferimento infectou e, com apenas 41 anos, o grande Ricardo Coração de Leão morreu. Então, no fim de contas, quem foi Ricardo Coração de Leão? Foi o herói, o cavaleiro lendário, o defensor da fé que arriscou tudo por uma causa maior? Ou foi um rei negligente que basicamente ignorou o seu país e usou como um multibanco para financiar a sua busca pessoal por glória? A verdade, como quase sempre na história, é bem mais complicada. E é por isso que a sua figura continua a ser tão fascinante.